O livro de Esther é interessante, que é aquele tipo de livro que não promete nada e entrega tudo, né? Esther brinca. É um livro que muitos cristãos nunca leram na vida. Porque ele faz parte do Antigo Testamento. E também porque é um livro pequeno, vamos dizer assim, né? E está ali no meio da Bíblia. Mas é um livro que é importante para nós. Cada livro da Bíblia foi posto ali com o intuito de nos ensinar alguma coisa. Então todo livro ele é importante. Da última vez que eu estive aqui com vocês, que o pastor pediu para eu vir, a gente falou sobre Deuteronômio. Então era um baita livro, um livro gigantesco. Agora o livro de Esther vai ser bem mais tranquilo, acho que a gente vai ter mais tempo para poder conversar. Então a ideia é o quê? Passar um pouco pela apostila, depois desmembrar capítulo por capítulo, que acho que a gente vai ter tempo sobre isso, né? Não para falar sobre cada versículo do capítulo, óbvio. A gente entende que cada um de vocês tenha lido antes de vir para a aula, né? Tenha lido o livro. Mas os pontos principais e qual é o objetivo do capítulo, tá? Então, no início aí da apostila, fala sobre o título do livro, né? Que o título é Esther, personagem principal, uma judia, né? Algumas pessoas não têm certeza de onde vem esse nome. Alguns acreditam que seja estrela em persa, né? Star, seria uma Stara, mais ou menos. Ou Star e Mardoqueu, né? Que é o tio dela nessa história, que são deuses babilônicos, né? E eu acredito mais nessa segunda parte, visto que os babilônicos, não só os babilônicos, qualquer pessoa, qualquer nação, quando coloniza a outra nação, eles começam mudando os nomes, né, das pessoas, a língua e os nomes, né, dando um outro símbolo para a cultura daquela nação. Então, provavelmente seja isso que tenha acontecido com Esther e com seu tio Mardoqueu, né. A data e a autoria também é outra questão que é um pouco em dúvida, né. A autoria não se sabe quem fez. As pessoas acreditam, os estudiosos acreditam que tenha sido o próprio Mardoqueu, né, pelo final do livro, mas não se tem certeza, né. Flávio Josefo é um autor, um historiador importante, que vai seguir essa linha. E o livro é datado mais ou menos de 450 a 350 a.C. Tá? Sobre a historicidade, então, do livro. Algumas críticas, né, algumas incongruências, os críticos dizem que tem, né, só que é interessante que essas críticas são dos liberais, e os liberais não acreditam na Bíblia. É interessante falar isso, porque os liberais são cristãos, pseudo-cristãos, vamos dizer assim, que usam a Escritura, né, para a sua religião, para a sua fé, mas eles não acreditam na Escritura. Então, assim, é como se tu estivesse pegando trechos da Bíblia, usando a seu bel prazer, né, e sem acreditar na maioria no grosso do texto, vamos dizer assim. Então, os liberais também vão fazer algumas críticas à história de Esther, dizendo que não bate em algumas questões, né? Só que nada de muito importante, nada que a gente deva levar muito a sério, né? A gente tem críticas importantes a fazer, que os teólogos hoje pensam. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Sabe aquele texto do Novo Testamento, em que chega uma mulher, pega em adultério, ela vai ser condenada e Jesus risca o chão. Os historiadores, os linguistas, acreditam que aquele texto não foi escrito na época, junto com o resto do texto, pela forma de escrever. Pela forma de escrever, e porque parece que Jesus está num lugar, daqui a pouco ele vem para outro, acontece aquilo e ele já está em outro lugar de novo. Só que esses mesmos teólogos, historiadores, acreditam que provavelmente foi algum discípulo de Jesus que tenha acrescentado, recentemente, pós aquilo, tenha acrescentado aquilo ao texto. Mas não é uma certeza, só que tem mais argumentos para fazer pelas questões linguísticas e históricas. Agora, essas críticas do movimento liberal, elas não devem ser muito respeitadas, tá? Mas a gente tem que dizer que tem. Sobre o desenvolvimento do texto, algumas coisas chamam a atenção, né? O fato do nome de Deus não ser falado em nenhum momento do texto, nenhum dos nomes de Deus, né? O fato da Torá não ser citada, e aqui é muito interessante, porque não existe nenhum livro do Antigo Testamento em que a lei não seja muito citada, a lei de Deus. Aqui nesse texto ela não é citada, no livro de Esther. E a tradição também dos judeus não serem mencionadas no livro. Então parece que o livro não foi escrito por um judeu, e depois parece que o livro foi escrito por um judeu. E a gente vai chegar lá. Ainda assim, né, vou ter que não quer dizer que o livro não tem o objetivo de glorificar a Deus e de ensinar alguma coisa para nós. Não deve ser um livro que deva ser descartado, né?
O objetivo do livro, então, é mostrar a fidelidade de Deus à sua aliança, né? Mosaica, no caso, nesse momento aqui, o cuidado do mesmo para com o seu povo, e isso através dos detalhes do dia a dia. É interessante, eu gosto de fazer esse parêntese do livro de Esther com o livro de Ruth, e com alguns outros livros da Bíblia, né? Porque esses livros eles mostram que Deus controla os detalhes. A gente vai ver num dos capítulos, aparece que o rei está lá na casa dele, e aí do nada ele perde o sono de noite. E aí ele fala, me traz lá os livros de história, eu quero dar uma olhada nos livros de história. E se for ver no Antigo Testamento, existe um versículo, eu sempre esqueço onde é que é, mas acho que está em Filipenses, que diz, é Deus quem opera o querer e o fazer. Deus opera em nós desejo. E eu gosto de dar esse exemplo, algumas pessoas dizem assim para mim, Rodrigo, eu acredito que algumas coisas têm propósito, outras não. Só que para mim isso não tem o menor sentido, cara. Não tem como algumas coisas terem propósito e outras não, porque para uma coisa ter propósito, tu tem que dar propósito a todas as outras. Vou dar um exemplo, vou dar uma viajada na maionese legal aqui. Digamos que o propósito, eu cheguei aqui na igreja um dia chateado, triste, muito abalado. E aí o Nico chegou por mim e orou por mim e aquilo Deus falou comigo e tu. Eu falei, isso aí foi propósito de Deus, Deus falou comigo e tal. Só que para isso ter propósito, Deus tem que ter feito o propósito, o Nico ter vindo à igreja aquele dia. Deus tem que ter feito o propósito, o Nico ter saúde naquele dia, e para isso tem que ter outras 1000 coisas que tem que ter se encaixado com isso. O Nico ter nascido, a história do Nico ter se encaixado com esse lugar. Um outro parênteses bíblico, vou dar um exemplo. Um discípulo de Jesus chega e diz assim para Jesus, cara, estão nos cobrando imposto aí, a gente vai pagar imposto ou não? Aí Jesus faz uma parábola por ele, dá uma filosofada ali e diz, olha, os filhos do rei pagam imposto ao rei? Não. Então, a gente não deveria pagar também. Mas para que eles não se escandalizem, vai lá, pesca um peixe, vai ter um peixe te esperando na pontinha do troço. Aí vai lá, pesca o peixe abre a boquinha, tem 2 moedinhas na boca do peixe. Cara, para o peixe estar ali, com essas moedas na boca, alguém deve ter perdido essas moedas. O peixe foi lá, comeu essa moeda, guardou essa moeda na boca. Fez todo o trajeto dele, ficou esperando na pontinha do mar. Então assim, não dá para tu dar propósito a alguma coisa muito específica na história, entendeu? Tu tem que puxar todo o resto de trás. E aqui é interessante que acontece bem, dá para ver muito isso em Esther. Deus cuidando dos detalhes da história. Não é um Deus que vou cuidar dos grandes governos, das pessoas, dos poderosos. Não, Deus cuida da base também e dos detalhes, do que essa pessoa vai comer no dia, de como vai ser o dia dela, de como vai ser, mas o dia está limpo com algumas nuvens, Deus sabe como as nuvens vão ser. Tudo está dentro do controle dele. E isso no livro de Esther também é bem objetivo. Então o livro de Esther mostra essa fidelidade, esse cuidado, né, de Deus até nos pequenos detalhes. A partir daí, gente, a gente vai desmembrar capítulo por capítulo. Abra sua Bíblia aí no livro de Esther, no capítulo 1. Então a gente vai ver como é que Deus faz isso, como é que Deus cuida do seu povo e como é que Deus é fiel à sua aliança. E como é que pode, né? Um livro que não cita o nome de Deus e que não fala sobre a Torá, o objetivo do livro é mostrar o cuidado de Deus e a sua fidelidade à sua lei, à sua aliança. E é interessante que a gente precisa aprender a ler a Bíblia. A Bíblia ela fala muito nas entrelinhas, né? A gente fala isso bastante com os jovens também. Quando Deus faz uma ordem, dentro daquela ordem tem um arcabouço gigante com outras 1000 ordens. O não matarás é um exemplo disso. Não matarás, não está dizendo só que tu não deve matar ninguém, né? Mas que tu deve promover a vida, porque a vida é importante para Deus, que Ele é o autor da vida. E assim é com todo o texto bíblico. Mas vamos lá para o capítulo 1. Então o capítulo 1 começa com um banquete do rei Xerxes, né? Ele já posiciona a história, estabiliza a história, né, de maneira histórica e geográfica, para tu entender aonde está acontecendo a história, quem são os personagens, o que vai acontecer a partir de agora com a sua base, né, com a sua estrutura. E também já mostra um pouco o contexto cultural. E aqui é outra coisa importante para dizer. A gente tem que ler a Bíblia pensando que ela não foi um livro escrito para nós. Como assim, Rodrigo? Ela foi escrita para mim, sim.
Em parte sim, tá? Mas é para uma outra época. A Bíblia foi escrita e você tem que ler como se alguém da época estivesse recebendo essa carta e entendendo aquilo que o autor da carta quis dizer. Às vezes a gente fica muito apegado em versículos. Vou dar um exemplo lá, Filipenses, lá 3, acho que 17, sei lá, 16, 14, não me lembro. Tudo posso aquele que fortalece. Se tu pega só o versículo, cara, esse texto, as pessoas usam aí na rua dizendo o quê? Eu posso formar na faculdade, eu posso ter o carro do ano, eu posso vencer na vida, eu posso sair da pobreza e ser milionário, porque tudo posso aquele que fortalece. Só que não é isso que o texto está dizendo, porque o autor da carta tinha um outro objetivo, e o que parece em Filipenses 2, que é um objetivo muito diferente desse. Muito diferente desse. Olha, Jesus desceu à terra, assumiu a forma de humano, foi reconhecido em figura humana, abdicou do ser Deus, foi morto, teve uma morte de cruz. Esse é o exemplo que vocês devem seguir. Então é o contrário do que as pessoas ensinam na rua. Então, Rodrigo, mas eu sei o que está escrito em Gálatas 2, capítulo 5. Ótimo, só que você tem que saber o que a carta quer dizer. Por que o autor escreveu aquela carta? Qual o objetivo daquela carta? Como se você estivesse recebendo essa carta. É uma carta que você tem que ler por inteiro. Rodrigo, mas eu leio um capítulo por dia. Tudo bem, mas faça anotações para que você não esqueça que foi lido um dia antes. Porque as coisas estão juntas. Eu vou pegar um exemplo assim. Tu pega alguns textos do Novo Testamento que o texto acaba ali em, sei lá, vou dar um exemplo, Mateus 25. Tu começa Mateus 26, é a parte de baixo. Tipo, não mudou. Às vezes parece que saiu de uma história e foi para outra. Não, mas é a mesma coisa. Às vezes está dando seguimento na história. Né? Então é importante a gente ter esse contexto total. Contexto cultural. Primeiro, monarquia despótica. O que é isso, Rodrigo, monarquia despótica? O poder despótico é quando o poder está totalmente concentrado numa pessoa e essa pessoa manda e desmanda. Ela é Deus na Terra. A gente está muito longe da monarquia. O mais perto que a gente tem de monarquia hoje no mundo é ali na Inglaterra, que é uma monarquia de fachada, que só serve para gastar dinheiro e arrecadar dinheiro com turismo. Tá? Mas assim, não tem um super poder mais como tem. Aqui não, o cara fala assim, cara, eu queria matar 1 milhão de pessoas hoje, separava já e matava na hora, sem ninguém questionar. Eu quero casar com as mulheres daqueles caras lá. E já tira as mulheres à força dos caras e casa na hora. Isso aqui é monarquia despótica. Tá? E é assim que o rei Xerxes fizer. O que ele quiser vai acontecer. Tá? Esse é o contexto cultural. Outro contexto que aparece nesse capítulo 1 é o trato com a mulher. Tu vê que ele manda a mulher vir, a mulher dele, vai aparecer isso no texto, a mulher não vem, e o que acontece com a mulher? Ela é destituída na hora. Ela não vai vir? Então não é mais rainha. Só que, Rodrigo, mas isso daí é muito conservadorismo. Também. Só que a gente tem que entender outro contexto da monarquia, dessa época aqui, que é uma monarquia meio religiosa, né? É que o rei é Deus na terra. É mais ou menos isso. O rei representa Deus na terra. Isso aconteceu com Salomão também, com o rei Davi. O cara dá uma ordem, não cumpriu, morreu. É bem assim. Tá? Então, a gente tem que entender um pouco do contexto, porque senão fica uma coisa muito pesada para os nossos dias de hoje. Né? Como assim? A mulher é capacho do homem? Como assim? Não, gente, é outra sociedade. Tá? A gente tira alguns aprendizados disso aqui, mas é outra sociedade, é outra história. Tá? Então, como vocês veem, ele faz um banquete, chama essa rainha, a rainha não vem. E aí a gente entra no capítulo 2, né, que é a busca por uma nova rainha. Ele pergunta, no capítulo 1 ele pergunta, né, o que a gente deve fazer para os conselheiros? Os conselheiros dizem, não, tira essa mulher daí, faz um decreto, manda esse decreto para todas as cidades da província, para que essas outras mulheres não desrespeitem seus maridos também, porque vai virar uma várzea. Se a rainha desrespeita o rei, que vai ser na casa das outras pessoas aí? Faz um decreto aí que quem desrespeitar, morre. Então o segundo capítulo começa com essa busca por essa nova rainha, né? E é interessante como o autor é muito bom em escrever, porque ele cria todo o contexto de tudo que vai acontecer no primeiro capítulo. Ele faz uma baita introdução e diz, olha, está acontecendo um problemão grave, começa uma crise complicada no reino. E essa crise vai se resolver. E aí vai se resolver como? No segundo capítulo a gente entende. No versículo 8 e 9, se você ler, vamos abrir aqui a Bíblia, deixa eu abrir aqui também. Vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta aí também, a gente vai dar uma andada em outros textos da Bíblia, tá? Não só em Esther.
No versículo 8 e 9 diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã, não sei como é que se diz, tá? E colocadas sob o cuidado de Hegai, ou Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. E uma coisa que me chama a atenção é que esse texto faz um contraponto com a história de Daniel, né? É interessante que os cristãos, aonde eles estiverem, seja na escravidão, seja nas colônias, né, sendo colonizado, ou no momento de alegria, os cristãos chamam a atenção. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com os discípulos de Daniel lá, né, que eles são escolhidos. O que acontece? O cara gosta deles. Eles chegam, não, olha, eu gostaria de não comer essas comidas aí, se puder me dar uns legumes aí, porque isso aí ofende o meu Deus. Aí o cara fala, mas se o rei descobrir, eu vou morrer, cara. Não posso fazer isso aí. Não, mas faz. E aí a Bíblia diz, e é interessante que a Bíblia faz com que o autor deixe bem claro isso. Não, mas foi do agrado do cara, o cara gostou deles, então o cara fez. Acontece a mesma coisa com Esther. Esther se destaca no meio das outras mulheres e chama a atenção do responsável, né, de levar essas mulheres até o rei. Cadê? Estou aqui. E aí, hoje em dia, muitas pessoas dizem assim, esse evangelho coach, que é uma desgraça, diz assim, você tem que vencer, você tem que se destacar, tal. Mas não é um destaque como está aqui em Esther e como o livro de Daniel. Na opinião desses caras, se destacar é vestir a melhor roupa, é ter o melhor notebook, é ter o melhor celular, é o teu melhor mindset, é ter os melhores contatos. Não é esse destaque que o texto bíblico está dizendo. Nem na história de Daniel, nem na história de Esther. Lembre-se que aqui Esther ela é colonizada, ela é quase uma escrava, ela está em outro país. Eles não eram ricos lá, eles não nadavam em dinheiro. Esther se destaca provavelmente pelo seu jeito, pela sua forma de ver a vida, o texto não fala, né? Também Esther, ainda no capítulo 2, Esther vai vencer a concorrência, então, né, vai virar a nova rainha. E no final do capítulo, Mardoqueu, que também é um dos personagens principais da história, que no caso aqui é tio de Esther, né, Mordecai em algumas traduções, mas aqui a gente vai ficar com essa, que em mais bíblias, né, Mardoqueu. No final do texto ele está no lugar certo e na hora certa para descobrir um plano de morte ao rei, né. E ele vai lá, conta o plano e parece que o texto simplesmente bota aquilo e tu fica pensando, mas por que o texto falou isso aqui se não aconteceu absolutamente nada? O rei simplesmente esqueceu que Mardoqueu existe e seguiu. No final do livro a gente vai entender o porquê que isso acontece, né? Só que o autor já está mostrando em que Deus parece estar cuidando da história, tanto com a crise no reino, tanto com Esther sendo a nova rainha, quanto Mardoqueu no lugar correto para descobrir um plano de morte ao rei. A gente vai para o capítulo 3, a gente encontra outro personagem principal da história, chamado Amã, ou Ramã, eu não sei como é que eles traduzem o H, né? É que é o arqui-inimigo na história aqui, né? Se você abrir o versículo 2 ao versículo 6, olha o que vai dizer. Só um minutinho. O texto diz assim: todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. E aqui a história começa a ficar louca. Aqui o bicho começa a pegar. É interessante que
parece que o autor está querendo mostrar uma pseudo-rebeldia, né, de Mardoqueu, né, em não se curvar ao rei. Só que a gente tem que fazer outro contexto histórico também para a gente entender que isso aqui não é rebeldia, tá? Porque pode parecer. Os judeus, em toda a sua história, do início ao fim, e acontece ainda hoje, foram perseguidos por todos os tipos de motivos, tá? Religiosos, racistas simplesmente, econômicos, por todo tipo que você pensar, desde o início da sua história. Deus cria a nação judaica, né? Uma nação de escravos, é o que ele vai falar, uma nação pequena, vai levando essa nação pelo deserto, e essa nação vai sendo assim, pancadaria atrás de pancadaria. Se estabelece numa região, essa região, vai ter paz, tem paz no reinado, pancadaria atrás de pancadaria. É isso o tempo inteiro, tá? Não é muito diferente hoje. Não é muito diferente hoje. A gente está aí, vamos botar uns 80 anos, anos 40, Segunda Guerra, né? Anos 40, bota isso, 80 anos. Não chega nenhum século da Segunda Guerra. O que morreu de judeu não está no gibi. É interessante que, após a Segunda Guerra, cria o Estado de Israel, né? Pela própria ONU, cria a Carta dos Direitos Humanos, indica que Israel teria que ser respeitado como nação, mas não como nação independente, né? Porque ficaria aos cuidados da Inglaterra. Após isso, países da região começam a atacar Israel. O Egito é um deles. Ataca algumas vezes Israel. Se eu não me engano, a Jordânia ataca também. Israel bate neles tudo. Óbvio que tem outros países grandes cuidando de Israel, injetando dinheiro ali na história, interesse econômico, né? Israel, além de bater nesses caras, acopla a região desses caras para si. É mais ou menos o que está acontecendo agora lá. Os caras invadem o país, matam um monte de gente, estupram um monte de mulheres. Israel responde, como é uma guerra, a gente tem que lembrar disso. Eu não estou romantizando, nem estou dizendo que Israel está certo, e que tem que fazer, tem que matar. Não é essa a ideia. Só que é uma guerra, Israel responde, e você só ouve falar de Israel, velho, nas mídias. Quando é que você ouviu, e eu quero que você seja sincero comigo, uma crítica à Ucrânia na guerra contra a Rússia? Você não vê, você diz, a notícia às vezes aparece, Ucrânia responde tal, joga míssil em tal lugar, tal. Mas é isso, é a resposta. Agora, se Israel fizer alguma coisa, cara, a mídia cai matando em cima. E não vou romantizar, nem estou dizendo que Israel está certo nas coisas que faz, tá? Porque aí é uma questão política, muitas coisas que eu não tenho nem controle, nem conhecimento sobre. Só que ainda há um ar de antissemitismo, em que os judeus não podem sequer se defender. Aqui aparece bem claro isso, né? E é um pouco das ideias do livro, essa ideia de nação, definir essa ideia de nação, né, do povo judeu, né? Lembrando que aqui o povo judeu, gente, é o povo de Deus, né? Não é como a gente entende hoje, né? Como o próprio Paulo explica em Romanos, né? Que não são os circuncidados na carne que são filhos de Deus, mas os circuncidados no coração. Então, dentro dessa nação existem judeus e não judeus. Aqui não, aqui é a aliança mosaica. Então, os judeus são o povo de Deus. E aqui, Amã, esse personagem que aparece no 3º capítulo, vai tentar acabar com esse povo de Deus, tá? E voltando para falar, porque eu já tinha passado, os judeus, gente, eles adoram um único Deus. Esse é um dos motivos deles não acreditarem em Jesus como o Messias Deus. Eles acreditam que o Jesus Deus profana o mandamento de terás um único Deus. E esses caras, eles são tão totoca, assim, no bom sentido de falar, tão detalhistas, que eles contavam a colheita. Então eles pegavam maçã, deu 1 bilhão de maçã. Eles, não sei se eles plantam maçã lá, mas vou pegar esse exemplo. E eles contavam uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10ª é o dízimo. 1, 2. Tipo assim, era o detalhe do detalhe. Tanto que Jesus, uma das críticas que Jesus faz em Mateus 23, ele diz assim, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Tipo assim, vocês são tão detalhistas nas coisas pequenas, deixam passar as coisas gigantes para vocês. E os com o mosquito não é uma parábola, tá? Porque o mosquito é um bicho que os judeus não comeriam na lei levítica, né? A lei alimentar, eles não poderiam comer. Então toda vez que esses caras iam tomar água ou leite, eles coavam
Eles pegavam o coador, jogavam para não ter a possibilidade de comer um bicho desse sem saber. Então Jesus está falando assim, ó, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Entendeu? Então são os caras totalmente detalhistas. Quando alguém chega e diz para eles, olha, vocês vão ter que se curvar ao rei, ao segundo do rei, que aqui é o caso de Amã, né? O braço direito do rei. Vocês vão ter que se curvar o cara, porque o cara é semideus na terra. O judeu vai dizer não. Meu não, eu morro na fornalha. Lembra que o contraponto de Daniel, eu morro na fornalha, mas eu não me curvo isso aí, cara. E a explicação de Mardoqueu, para que entendesse que não era rebeldia, é essa. Cara, eu sou judeu, tipo, é a minha religião, é a minha vida, eu não vou fazer isso daí. Só que Amã não entende, Amã fica enfurecido, tem uma crise de ego e fala, não, esse cara não vai morrer sozinho, vai morrer ele e o povo dele inteiro. E vai ser agora. Só que é interessante que no versículo 7, um versículo depois, diz, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, olha, no primeiro mês, tá? No 12º ano, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado qual mês? O 12º mês. Então eles lançaram em janeiro, vamos criar aqui uma coisa na nossa cabeça, que não é assim, são outros meses, óbvio. Lançaram em janeiro e a sorte caiu para dezembro. Então, tipo, quase um ano depois para acontecer o plano de Amã. Isso dá tempo para eles pensarem em alguma coisa, para eles buscarem a Deus. Não caiu no dia seguinte, caiu 12 meses posterior, tá? Isso é importante para a gente ver também. E, se você quiser abrir aí, se alguém puder abrir para mim, Ezequiel, capítulo 21, do 21 ao 22. Só quero fazer um contraponto, mostrar para vocês como Deus guia e controla a sorte. Ezequiel 21, 22. Capítulo 21, versículo 21 e 22. Se alguém puder ler em voz alta para nós aí. Tá, acho que foi. Sendo assim, mediante sua mão direita, será sorteada a flecha com a palavra de Jerusalém, onde deverá posicionar seu exército. Em seguida, ele ordenará a preparação dos arinos, os derrubadores de muralhas, e a matança terá início sob o crime de guerra. Os arinos serão empurrados contra os portões da cidade, rampas de assalto serão construídas, e todas as manobras para o grande e fulminante cerco acontecerão. Perfeito, olha o que Deus está dizendo. Ezequiel está fazendo uma profecia, né? Ezequiel já tinha dito, olha, Jerusalém vai ser destruída. E a profecia é essa, de que um dia Nabucodonosor pararia no meio do caminho e pensaria, qual vai ser a cidade que eu vou invadir? E ele jogaria sorte. E a sorte cairia para Jerusalém. Aí eu lendo esse texto, eu fico fazendo. Ali ele jogou a sorte com uma flecha, né? Mas tu imagina nós no dia de hoje, né? Jogando a moedinha. O cara coroa. Tu gira a moedinha, o rolar da moeda no ar é Deus controlando. O girar da moeda, Deus controla o caminho. É o detalhe da coisa. Nabucodonosor chega, o que eu vou fazer? E joga a sorte. Vamos ver o que. E Deus está lá, pum, Jerusalém. Daqui, da mesma forma, lembrando que Nabucodonosor é um arqui-inimigo do povo de Deus, vai se converter depois, né? Vai conhecer Deus depois. Mas nessa história aqui ele é um arqui-inimigo do povo de Deus, ele é um instrumento, da mesma forma que Amã está sendo. O inimigo joga a sorte e fala, vamos ver aqui com os nossos deuses o que é. E Deus está ali no controle de tudo. Tem outra história que os inimigos estão enfrentando o povo de Deus. E aí tudo que acontece, eles fazem as reuniões deles, vai ser assim, vamos atacar por aqui, pum, pum, pum. Quando chega na hora da batalha, Israel está todo armadinho para aquilo ali já. Aí o rei, o inimigo, chama os de confiança dele e fala assim, quem é os desgraçados de vocês que tá lançando essas nossas notícias aí? Ou a gente vai pra guerra, os caras sabem tudo. Aí um deles fala, não cara, não é nenhum de nós, é que tem um cara lá no meio deles, um profeta chamado Eliseu, que está aqui no nosso meio sem estar. O cara descobre, porque o Deus dele sabe. No meio da reunião do inimigo, lá Deus está presente, cuidando da gente.
Quando lança o puro, lança a sorte, cai para 12 meses, 11 meses, vamos botar assim, posterior. Vamos para o capítulo 4, então. Aqui no capítulo 4 começa a se entender, então, o porquê de Esther ser estabelecida como rainha por Deus. Né? Não é troco de nada, como a gente disse, tem um propósito, tem um objetivo. Né? Esther é avisada do plano por Mardoqueu, por seu tio, né? E solicita jejum. É interessante que o Mardoqueu chama a atenção de Esther e diz, olha, se tu não tomar uma atitude em relação a nos salvar o povo de Deus, né, os judeus aqui, essa ajuda vai vir de algum lugar. Deus não vai abandonar o seu povo, mas tu vai pagar por isso. É mais ou menos o que Deus fala na lei, eu não me lembro se é na lei mosaica ou em algum profeta, mas ele diz mais ou menos assim, se você recebeu uma mensagem de Deus, você pregar essa mensagem para alguma pessoa, a mensagem do Evangelho, e essa pessoa não se arrepender, beleza, sua parte você fez. Agora, se você não fizer o que tem que ser feito e essa pessoa morrer, você vai ser cobrado. Da mesma forma como uma sentinela ficava em cima da muralha e olhava o inimigo chegando, ele tinha que avisar. Ó, inimigo chegando, se preparem, se preparem. Se o sentinela olha aquilo lá e não fala nada, ele é culpado das mortes. É mais ou menos esse contraponto. E Mardoqueu está fazendo isso com Esther. Olha, tu está sabendo. Se tu não fizer nada sobre, vai ser cobrado de ti. E Esther toma uma decisão na hora. Não. Chama um jejum aí, vamos fazer um jejum e vamos começar a buscar Deus, porque eu vou entrar na presença do rei. É louco, porque eles são casados, né? É rainha e rei, e a rainha não pode entrar na presença do rei sem ser chamada. Aí você já vê o tamanho do rei, né? de poder e de autoridade. Só que ela vai entrar mesmo sem ser chamada. Então ela entende que a vida dela está em risco também, né? E aqui eu só quero fazer um contraponto ao texto para falar um pouco sobre jejum, tá? Porque a gente está muito longe de entender o que é jejum nos dias de hoje. Primeiro, o jejum ele não é uma barganha, a gente não faz para que Deus, não, vou fazer para que eu seja mais santo e Deus ouça mais a minha voz. Jejum também não deve ser feito em dia de alegria. Por que não deve ser feito? O próprio Jesus diz, como pode alguém fazer jejum na festa? Eles estão com o rei aqui, eu sou o Messias, não tem sentido eles fazerem jejum, porque questionam Jesus sobre isso. Cara, os discípulos de João jejum e tu não. Ele fala, cara, mas tipo assim, agora é a hora do banquete, eles têm que aproveitar, é a festa agora. Vai chegar um dia que eles farão jejum. Então o jejum, ele tem um sinal de lamento, de lamentação. O que é o jejum? É eu mostrar de maneira física o quanto o meu coração está quebrantado, o quanto o meu coração está contrito. E jejum por si só, deixar de comer, é só dieta, tá? Não é isso. O jejum é um tempo que tu abdica do alimento para cantar louvores a Deus e buscar Deus em oração e na sua palavra. Só não comer não é o jejum espiritual bíblico. Tá? Ah, não vou comer durante 12 horas e vou trabalhar nessas 12 horas. Não é o jejum bíblico. O jejum é um tempo sabático, de descanso, em foco na palavra, em foco em oração, em como a gente quer mostrar para Deus o quanto nosso coração está contrito. Olha, eu estou profundamente triste com esse fato e eu estou mostrando para ti em ação. Para nós é estranho isso, porque a gente não vem de uma cultura judaica, né? Mas para os judeus, para a nação judaica, para os judeus, esses judeus religiosos, vamos dizer assim, porque tem muito judeu que nem acredita em Deus, né? Para eles o exterior é muito importante. A gente romantiza muito dizendo, não, o exterior não importa, o que importa é o coração. O judeu não pensa muito assim. Se você vê nas orações lá no Muro das Lamentações, que é o que restou do templo de Jerusalém, eles se movimentam o tempo todo orando. E ficam assim, e ficam batendo as mãos para frente. Porque para eles o corpo, o que tua imagem passa, tua imagem corporal, ela é importante também. A gente não, né? A gente dá muita bola pro coração. Não que isso também não seja importante. Então o jejum ele deve ser completinho dessa forma aqui, tá? E é dessa forma aqui que Esther está pedindo esse jejum, né? Olha, vamos mostrar para Deus o quanto nosso coração está sofrendo com essa história e vamos buscar Deus. No capítulo 5, a gente vê a rainha Esther se arriscando, né? E vai à presença do rei. E só para a gente fechar o capítulo 4, é interessante que Esther não precisava fazer isso, né? Esther não morreria.
Por mais que ela diz ali, né, ela fala o texto dizendo assim, minha vida está em jogo, né, mas se fosse a minha vida tudo bem, né, mas todo o povo, meu povo inteiro. Mas Esther não morreria, cara, Esther é rainha. E ela vai arriscar a vida dela para entrar na presença do rei por um povo. E a gente vai ver no capítulo 5 agora uma coisa bem interessante relacionada a isso, como é o nosso dever fazer isso também. No capítulo 5, então, ela se arrisca, vai à presença do rei. Se você quiser abrir o versículo 2 aí, olha o que o verso 2 diz. Vamos botar aqui. O verso 2 diz assim: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro, né? Então o rei tem misericórdia dela, né? E permite que Esther diga. O sinal de cetro estendido quer dizer que não matem ela, deixa ela chegar na minha presença, deixa ela falar, né? E você vê toda a forma carinhosa que o rei diz, né? O que tu quer, Esther? Se tu me pedir metade do reino, te darei. O que está afligido no teu coração? Né? Chega à presença do rei. E a gente faz um contraponto com a história de Neemias também, né? Um dia Neemias chega na presença do rei chateado, o rei olha e fala: Neemias, o que foi, Neemias? O que está afligindo no teu coração, cara? Fala aí, o que tu quer? E abra a sua Bíblia aí no texto, outra pessoa vai ler para mim. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Alguém lê para mim em voz alta, por favor. Hebreus 4, 16. Toda vez que a gente lê esse texto em Hebreus, a gente lembra desses textos do Antigo Testamento, né? Olha esse texto, cara. Esse texto ele é um baita contraponto para a época, sabia? Hoje a gente está muito longe da monarquia, né? Por isso que a gente tem que fazer toda essa parte, esse arcabouço cultural para entender um pouco o que o texto está dizendo. Mas imagina para a época, os caras escutarem isso daí que o Kelly acabou de ler. Aproximemos do trono da graça, né, para recebermos misericórdia. Peraí, cara, o trono não é um lugar de misericórdia. O trono é um lugar de juízo, de julgamento. É diante do trono que as pessoas são julgadas. E o texto está dizendo, não, aproximem-se do trono. Como assim aproximem-se do trono? Ninguém se aproxima do trono. Não, mas Deus é diferente. E nessa história de Esther aqui, dá a entender um pouco isso. Esther se aproxima do trono do rei, recebe misericórdia e o rei permite que ela seja ouvida. E a gente traz um ensino para nós de que com Deus é exatamente assim, cara. Deus permite que cada um de nós nos aproximemos do trono dele e que a gente possa ser ouvido no dia da necessidade, como o Kelly disse. A gente não precisa ter medo de que a gente vai morrer. O cetro está estendido para nós. A gente tem livre acesso. E a gente pode falar para Deus conversar com Deus sobre as nossas necessidades, né? Então, da mesma forma que Esther é aceita na presença do rei, nós também somos, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16, né? No versículo 14, então, Arã escuta de seus familiares e amigos sobre a forca de Mardoqueu, né? Eu quero só ler para vocês rapidinho. Olha o que o versículo 14 diz. Diz assim: então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar ao rei ao jantar e alegrar-se, né? Porque aqui nesse contexto a Esther já tinha pedido, né, feito pedido ao rei desse jantar, junto com Amã e o rei, né? A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. E eu acho que essa é outra coisa que o texto ensina, né? O livro de Esther. O que a gente tem ouvido das pessoas, cara? Eu me cobro muito às vezes, assim, às vezes por necessidade a gente se bota em uns ambientes muito ruins, assim, velho. Muito tóxicos, não sei essa palavra certa, porque está muito na moda essa palavra, mas não deixa de ser verdade. Né? Uns ambientes muito ruins, assim, em todo sentido, em nível de fofoca, difamação, muitas vezes por necessidade da faculdade, muitas vezes pelo trabalho, muitas vezes por querer ajudar a família, muitas vezes por querer ajudar pessoas da igreja. E muitas vezes a gente está envolvido em grupos totalmente ruins, por necessidade, totalmente ruim, em que o objetivo do grupo é difamar outras pessoas, né?
E é interessante que é exatamente isso que acontece em Amã. O conselho que ele tem dentro de casa e dos amigos, porque o texto mostra isso, que é sua mulher e seus amigos, né? É: destrua os outros. Não, faz uma forca de 20 metros, é uma coisa assim, ignorante. Não, faz uma coisa ignorante e expõe esses caras, mata eles. Só que a Bíblia ensina que tudo que a gente faz aos outros é como uma plantação. Gálatas capítulo 6 lá diz, né? Olha, ninguém deixa Deus não se escarnece, né? Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Quer que Deus faça coisas boas a você? Faça coisas boas às outras pessoas. Você quer ter amigos bons? Seja um bom amigo. Agora, a gente plantando manga e querendo colher ouro, não acontece isso. E aqui Amã começa a entrar numa loucura. E a pergunta que eu faço hoje é: o que você tem ouvido? Né? Quantas vezes dentro da igreja, família, trabalho, a gente não gosta de pessoas sem nem conhecer a pessoa. Você nunca conversou com a pessoa e você detesta a pessoa, porque você ouviu de outras pessoas e montou um plano como Amã para matá-la. E eu não estou exagerando, gente, porque Jesus diz isso. Jesus disse que se você odeia seu irmão, você já matou ele no seu coração. Não precisa ir lá matar e tal, né? Cravar a faquinha. Não, se você odeia ele, cara, ele está morto para ti. E a gente acha essa história de Amã muito absurda. Cara louco, lunático, mas a gente faz exatamente a mesma coisa muitas vezes. No capítulo 6, temos tempinho ainda, né? Mas agora vai rapidinho que está no final. No capítulo 6, mostra o controle dos mínimos detalhes da parte de Deus, né? Se você vê no verso 1, olha o que o verso 1 diz. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. E não fala o porquê que o infeliz não conseguiu dormir, só diz que ele não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. É interessante que o contraponto que a gente pode fazer, o paralelo, é com o livro de Ruth. O livro de Ruth começa assim: em Israel teve uma fome absurda. E para um judeu da época, ler isso, que o cara não teve sono de noite, não conseguiu dormir, e que Israel teve uma fome, a pessoa entende na hora que é Deus movimentando os pauzinhos. Porque Deus controla todas as coisas. Se Israel teve fome, Deus está movendo os pauzinhos para alguma coisa. Aí tu vê na história lá que Noemi tem que sair de Israel, né? Vai para outro lugar com seus filhos, acontece umas coisas muito tristes na vida de Noemi. Quando ela volta, ela diz: não, agora não sou mais Noemi, sou Mara, porque Deus me tornou minha vida amarga, né? E depois a gente vai entender o porquê que essas coisas aconteceram. Aqui também, no versículo 1, do nada o cara não tem sono de noite e fala: eu estou a fim de escutar uma historinha para ninar. Chama aí as crônicas aí, porque eu quero ver o passado, o que diz no passado. E o que dizia no passado? O que dizia na página que ele abriu? Cara, eu vou dizer para vocês, o livro das crônicas, ele não é um livrinho, é um trambolho. Um trambolho assim. Por quê? É a história dos antepassados. E cada antepassado quer fazer uma história maior, contar uma história maior. Eu nunca mais me esqueço, uma vez, a gente estudando essas coisas de história e vendo, aí uma vez a gente tem um templo no sul do Egito com uma história de uma guerra, os caras que se mataram e aparece o rei vencendo e matando um monte de gente, e aí o guia pega e olha para ti e fala assim: essa história aqui, ela nunca existiu. Essa história aqui o rei criou para crescer. Só para o povo respeitar mais ele, né? Que ele tinha feito uma parceria, a história nunca aconteceu, ele conseguiu através de parceria, e veio contando para o seu povo que tinha matado todo mundo e que tinha feito o troço, né? Não é muito diferente aqui nos reinados antigos, tá? Porque eles regulam de idade até com os reinos egípcios. Já existia aqui o reinado egípcio, né? Justo na página que o infeliz abriu, pela falta de sono, o que está lá? Conta a história de Mardoqueu. O dia que Mardoqueu estava lá, sentadinho na porta, lá no início do livro, se você vê, está lá sentadinho na porta, ele descobre o plano para matar o rei e ele fala, né? O cara quer matar o rei. Aí descobre, o rei encontra e pergunta: esse cara aí foi honrado? Eu acho muito louco isso, né? Esse cara foi honrado? Não, esse cara não teve honra nenhuma. Então, para aí, tem alguma coisa que tem que ser feita para esse cara. Isso é muito, muito absurdo, na minha opinião.
Então o inimigo, aí é interessante que quem está entrando justo, passa um tempo, quem é que entra, ele fala, não, eu vou honrar. É muito louco isso aí, porque parece que chega a ser engraçado até. Não, então vamos honrar esse cara. Aí ele abre, quem é que está entrando para conversar com o rei? Amã. O Iorque inimigo está entrando, né? Bem na história, vamos entrar aí, vamos conversar com o rei. Aí o rei olha para Amã e fala, cara, tu é o braço direito, tu vai saber me responder. O que eu poderia fazer para um cara que merece ser honrado, Amã? E pensa bem, Amã é o braço direito, é o chefe do exército. Amã pensa, é pra mim, velho. Esse cara quer me honrar. Não, eu vou te dizer, rei, eu vou te falar uma coisa, assim, o cara que Deus quer honrar, o que o rei quer honrar, tu pega, leva ele em cima de um cavalinho, e tu sai andando pela cidade inteira gritando, olha, esse aqui é o homem que Deus quer honrar. Tu bota nele a roupa de rei, tu bota o anel de selo, e o anel, gente, não é um anel, é um anel que representa autoridade, ele vai cravar o anelzinho dele, pum, e é o rei falando. É o rei falando com aquele anelzinho. Bota o anelzinho no dedinho dele e sai gritando igual um condenado aí pela rua, dizendo, olha, esse aqui é o infeliz que o rei quer honrar. E o Amã pensando, não, ele vai fazer para mim, hoje é meu dia, né? Eu estou crescendo. Aí o rei diz, gostei dessa ideia. Faz assim, Amã, cumpre tu para mim essa coisa então. Chama lá Mardoqueu, bota ele em cima do... Aí o cara falou, quê? Como assim, velho? Peraí, não estou entendendo. Não, é exatamente isso que você falou. Chama Mardoqueu lá, bota ele em cima do cavalinho e tu sai gritando para ele. É tu que vai gritar, não é os outros. Tu sai gritando pelas ruas aí que é... E Mardoqueu sai que nem louco, né? Esse é o cara que Deus quer honrar. E é muito louco, cara, porque a forca estava construída. Ele entrou no palácio para falar acerca da forca, para matar Mardoqueu e os parentes de Mardoqueu. E ele sai do palácio o quê? Gritando honrarias a Mardoqueu. E é interessante que os pastores das grandes igrejas evangélicas hoje dizem, né? O que esse cara falou mal de mim? Não toque no ungido de Deus, porque você vai se ferir. Mas, gente, o ungido de Deus não são os pastores apóstolos, são todos os cristãos. Mardoqueu não era um cara importante. Mardoqueu era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. E Deus está dizendo mais ou menos assim, não toque no meu ungido. É meu, é meu. Não toca. Ah, tu quis fazer mal para ele, então agora tu vai gritar honrarias a ele. E é interessante quando ele volta para casa, o que a mulher dele que mandou fazer a forca, o que a mulher fala? Vejo que você sentou na graxa. No dia de hoje. Vejo que, olha, não tem mais o que fazer, a sua derrota está na cara, você vai sentar na graxa bem sentado. E muitas vezes a gente escuta as pessoas erradas, e quando a gente volta para essas pessoas erradas para conversar com elas, vai ser isso que elas vão dizer para você. Sentasse na graxa, né? Eu te falei. Eles fazem de louco, né? Eu te falei. Te disse. Então aqui nesse capítulo, no capítulo 6, o inimigo do povo de Deus começa a sua queda, né? Pense bem o que você tem desejado ao outro. Se você tem feito armadilha, trate de desfazê-las, né? Se você ler Romanos capítulo 12, eu gosto muito desse texto, porque ele é um texto bem difícil de ser cumprido, né? No final do livro de Romanos, ele começa a dizer assim, abençoem aqueles que amaldiçoem vocês. Eu digo mais uma vez, abençoem-os. E ele começa a falar coisas que são muito difíceis de fazer. Orem sem parar, sejam bons. Cara, é quase um nível de perfeição. Aí no final do texto ele diz assim, não se vinguem de ninguém, porque está escrito, ele cita um texto do Antigo Testamento, diz assim, a vingança é minha e eu executarei. Deus é o dono da vingança. Deus é um Deus vingador, o fogo consumidor que diz lá no Antigo Testamento. Quando eu me vingo de alguém, a pessoa me fez o mal e eu retribuo o mal, que vai dizer também em Romanos, né? Romanos capítulo 12, 13, como é que ele diz? Não vençam o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Quando eu venço o mal com o mal, eu estou dizendo que Deus não tem capacidade para me defender. Mas Deus tem. Deus tem. E Deus tem prazer em se vingar. É o que diz em Romanos 12. Não se vinguem. Se você está fazendo alguma armadilha, se eu estou fazendo alguma armadilha, eu preciso desfazê-las, destruí-las, porque isso só vai acarretar no meu mal, no nosso mal. Aí vamos para o capítulo 7. Então, a explicação de Esther da situação ao rei. Então, a Esther
como diz no capítulo 6 aí, no capítulo 5 e 6 ela vai chamar o rei para um banquete, vai ficar dando meio enrolada no rei, aí ela chama para um banquete, aí não chega no banquete, o rei diz, o que tu quer, mulher? O que te aflige? Eu quero que tu venha num outro banquete. Aí o rei vai num outro banquete, a Amã vai de novo, aí quando chega nesse segundo banquete, ela diz, olha, eu vou te contar uma coisa, tem gente que quer me matar. E o rei enlouquece, mas como assim quer te matar, mulher? Lembre que Esther escondeu o fato de ser judia. Esther não conta, isso aparece lá no capítulo 2, se eu não me engano, na escolha da rainha, né? Esther não fala para ninguém que é judia por ordem de Mardoqueu. Mardoqueu diz, não fala, fique quietinha. E aqui Esther anuncia, olha, querem me matar e vou dizer mais, se fosse só minha vida eu não teria problema. Esther desfaz de louco assim, né? É o povo inteiro, é o genocídio que querem fazer. A lei já foi lançada, o decreto foi lançado, o decreto foi publicado e aqui o texto não fala em que mês está, né? Pelo menos eu não prestei atenção nisso, mas ela diz, daqui um determinado tempo a gente vai morrer, vão nos matar. Aí o rei pergunta, e quem é o diabo que mandou fazer isso? Como assim? E ela diz, é a Amã. E a Amã já está de cara, né? Pô, ontem já corria aí por todas essas ruas, gritando igual condenado pelo cara, agora essa mulher fala isso. É a Amã. Aí a Amã, como assim? Eu? Sim, eu sou judia. Tu criou o decreto. E a Amã se desespera. E já começa. E o rei pega. O texto diz que o rei sai do seu trono e sai, decidido a matar a Amã. E quando o rei volta, a Amã está tocando nos joelhos da rainha. E aí ele pensa, o quê? Vai abusar da rainha na minha casa? Não, pega agora, já leva agora. E aí os carinha que estão do lado falam, né, que sempre tem uns desgraçados do lado, né? Olha, ele fez uma forca lá, para matar o Mardoqueu. É verdade isso. Ah, ele fez a forca, então lança ele na forca que ele fez. Cara, sempre tem os infelizes, né? Se tu for ver, pega a história lá de Daniel. Tá, beleza, o povo manda todo o povo se ajoelhar. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não se ajoelham, né, ficam de em pezinho. O que o texto diz? Não diz que Nabucodonosor viu eles de em pé. Diz que os sátrapas chegam e falam, tem 3 carinhas lá, numa região que tu não consegue enxergar, que não estão se ajoelhando, velho. Os caras não estão se ajoelhando. Da mesma forma Daniel está orando, o que acontece? Tem uns caras lá que não estão cumprindo a ordem, o cara está orando lá de janela aberta. Sempre tem os infelizes para contar, sempre tem. E aqui acontece, olha, o cara criou uma forca para Mardoqueu, isso daí que a tua rainha está dizendo, é verdade. Então faz assim, pega ele e já leva para a forca agora, pode levar para a forca agora. Então, no capítulo 7 acontece a execução de Amã na forca que ele tinha feito a outra pessoa, né? E aqui no capítulo 7, no final do livro já, mostra Deus virando a mesa, né? Deus dizendo mais ou menos assim, é isso que acontece com os inimigos de Deus. Não se levantem, o que o texto está ensinando é não se levantem contra o povo de Deus. Entendo que muitos críticos acham que esse texto não é inspirado por Deus, porque acham um texto nacionalista demais. Só que a gente precisa entender que no contexto histórico, a nação de Israel, ela representava Deus na terra. Era Deus na terra. Aqui não é um nacionalismo de raça o problema para Deus, né? De etnia, vamos dizer assim, melhor falando, mas um nacionalismo religioso. Deus dizendo, olha, esse é o meu povo, ninguém toca. E é interessante que Deus faz assim, Nabucodonosor vai invadir e vai fazer a minha justiça. Deus chega ao ponto de chamar Nabucodonosor, sabe como? O meu servo. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Aí ele diz, o meu servo vai fazer e vai acontecer. Só que Nabucodonosor entra com muita vontade em Jerusalém e faz um crime, uma chacina. E Deus não se agrada. Deus diz assim, o quê? Tu pesou a mãozinha demais. Agora o bicho vai pegar para ti também. Porque quem cuida do meu povo sou eu. Quem tocar no meu povo, a giripoca vai piar. E acontece bastante aqui com Amã também, né? No capítulo 8, nos 3 últimos capítulos então, 8, 9, 10, no capítulo 8 tem a ascensão de Mardoqueu, né, ao lugar de Amã, e isso é muito absurdo porque Amã tentou a morte de Mardoqueu e dos judeus, né, Amã perde a vida e perde o lugar, óbvio, né, não tem como tu morrer e continuar reinando. E quem é que entra no lugar dele? Mardoqueu. Cara, olha, se existe uma espera lá ainda antes do julgamento, com certeza Amã odeia Mardoqueu, cara. Isso é certo. Mardoqueu então assume o lugar, né? Ele é ascendido ao segundo posto do reinado, braço direito do rei, e agora os judeus têm possibilidade de se defenderem do decreto.
Lembrando que a gente está em outra cultura também. Hoje em dia, existe uma coisa chamada PEC. Vocês provavelmente já ouviram na política, né? Ah, porque foi lançada a PEC e tal. O que é a PEC? É tu pegar a Constituição e tu rasgar. É mais ou menos isso na prática, tá? Tu está fazendo um adendo, tu está mudando a Constituição. Mais ou menos isso, tá? E pode. Os caras podem chegar a fazer uma votação lá, fazer, não, mas para a economia do Brasil vai pro beleléu, vamos ter que fazer uma coisa aqui. PEC, faz uma coisa aí que não pode perante a lei, mas a gente vai criar uma construção aqui diferente. Nessa época que não existia PEC. O rei chegava lá, fazia o decreto, no caso de Amã, né, que era o segundo rei, selava com o anel do rei, mandava para todas as províncias, não tinha volta mais. Não tinha mais volta aquilo ali. Ah, nós nos arrependemos, tira isso daí da lei. Não existia. Aquilo ali vai acontecer. O que o rei propõe é, se defendam. Agora você pode se defender. E vou dizer mais, vou criar uma outra lei. Aí o rei cria, né, junto com Mardoqueu. Se as pessoas atacarem vocês vão se defender. Se vocês conseguirem se defender, vocês podem tirar o patrimônio dessas pessoas. Vira de vocês. Querem atacar vocês, beleza. Mas que vocês se defendam e que o patrimônio dessas pessoas que vocês matarem, vamos dizer bem no português, se torne de vocês. O decreto sai, é lançado para todas as províncias, né? Todas as cidades do reinado. E o texto, no final do texto mostra que, a partir daí, devido ao temor dos judeus, algumas pessoas começam a se converter ao judaísmo. E você tem que entender com o contexto da época. Se converter ao judaísmo é se converter aos filhos de Deus. Deus está dizendo mais ou menos assim, ó, devido ao temor dos judeus, do meu povo, mais filhos foram acrescentados. Mais filhos foram acrescentados. Então tu vê que a história resume no quê? Na glória de Deus. Deus está mostrando no final do capítulo 8 em que Deus está sendo engrandecido. A lei judaica é muito mais complexa que a religião cristã, gente. O que diz lá em Atos, quando ele fala para os cristãos? O que Tiago decide? Não. Então não comam sangue, não se envolvam em relações sexuais ilícitas e não adorem outros deuses. Se não me engano é essa questão, né? E adorem o único Deus verdadeiro. E acho que é isso, A religião judaica, cara, é o que comer, é o sábado, é a forma de se vestir, é a forma de fazer a barba. Imagina num reinado como a Pérsia, como a Babilônia, em que existe 1 milhão de culturas. Para tu virar judeu, cara, tu tinha que estar muito decidido. Então aqui mostra Deus aumentando a sua família no final do capítulo 8. No capítulo 9, então, mostra a vitória dos judeus sobre seus inimigos, né? O estabelecimento de uma nova festa, a festa do Purim, a festa da sorte, que é o dia de maior festa do calendário judaico. Fazendo um contraponto, seria mais ou menos o carnaval, para nós aqui, onde as pessoas saem para a rua muito louca, né? Os judeus no mundo inteiro, quando celebram o Purim, muitos até se vestem como carnaval, se vestem de rei e de rainha para comemorar a história de Esther, a vitória do povo judeu sobre o povo inimigo, né? Também parecido tem algumas coisas parecidas com o feriado de Ações de Graça nos Estados Unidos, porque é um costume também nessa festa trocar presente. Então é uma festa, na opinião deles, uma festa de alegria. Então você troca presente, faz comida festiva e música alta e danças. É o dia do Purim para os judeus, tá? Só que, Rodrigo, eu devo celebrar o Purim porque eu vim numa igreja que é batista só de nome, que não tinha nada de batista, em que era uma igreja judaizante. E nessa igreja judaizante, eles comemoram o Purim também, né? É uma data do ano que eles comemoram. Só que eu não consigo, e se você ler o Novo Testamento também, você não vai conseguir dar conta disso, cara. Porque no Novo Testamento ele é muito claro que as festas bíblicas, e não só as festas, como a lei ritualística de Deus, elas eram sombra do que haveria de vir. Quando Moisés vai lá, sobe um monte, né, e desce do monte, o que Deus diz para ele? Faça tudo conforme tu viu aqui. Ou seja, o tabernáculo, a forma do sacerdote se vestir, a forma do sacerdote trabalhar, os sacrifícios, tudo era sombra, era cópia de alguma coisa que Moisés tinha visto na presença de Deus. Isso, se você for ler o livro de Hebreus, vai ser bem explicadinho, migalhado, assim, ó, dizendo que hoje, aquele templo de Jerusalém, o tabernáculo construído no Antigo Testamento, ele foi construído
sob visão de um tabernáculo muito maior que acontece na presença de Deus, em qual o sumo sacerdote não é mais um ser humano comum, mas sim Jesus Cristo, que adentra agora no Santo do Santo e reivindica diante de Deus por nós. Ele diz, um sumo sacerdote perfeito, por quê? Porque passou por coisas que nós passamos. Ele nos entende perfeitamente, porque ele não está distante da gente. Ele foi como a gente. Entende as dores, entende a ansiedade, entende a depressão, entende os limites, entende as fraquezas. Então essas coisas são sombras. As festas também entram nessas questões, elas são sombras do que haveria de vir. Então é mais ou menos tu pegando assim, não sei como é que eu dar um exemplo, mas você teve uma vida pobre, uma infância pobre, em que você não passava, não tinha assim, não passava fome, mas era o limite do limite. O limite do limite. E você prospera na sua vida. Prospera, melhora. E aí, da noite para o dia, você fala assim, mas antes era melhor, né? Coisa boa ver os filhos querendo comprar um presente e não ter para dar, né? Coisa boa. Aí tu volta, vou voltar para cá, porque aqui a gente, aqui era bom, coisa boa. É o que os cristãos judaizantes fazem. É tu largar Jesus Cristo, a obra completa, e vir para a migalha. Olha aqui, Purim, a festa do Purim. Todas essas coisas, festas, tabernáculos, era uma festa. A Hanukkah é uma festa de menos expressão, mas também é uma festa que é um Natalzinho judaizante, é a mesma coisa. Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa, né? São as três festas judaicas, as três principais. Duas eu tenho certeza que são festas de colheita, mas acho que a Páscoa também não tenho certeza agora. Não, a Páscoa não. Então, duas festas para comemorar a colheita, né? Fim de colheita, início de colheita, e a festa da Páscoa. Todas essas coisas eram sombras, gente. A Páscoa é sombra do que Jesus fez na cruz do Calvário. Tu matava o cordeiro, tu pegava o sangue e botava na porta, no umbral, para lembrar, né, do que foi feito. Jesus vem anos depois e cumpre aquilo de maneira perfeita. Hoje, na Páscoa, a gente não mata cordeiro, nem pega sangue e bota na porta, porque não tem sentido mais para nós. É como se eu estivesse dizendo assim, não, o sangue de Jesus não é suficiente, vamos pegar o cordeiro aqui de novo e vamos... O Purim é a mesma coisa. Colossenses 2 vai dizer o quê? Ele diz assim, muitas pessoas, não com essas palavras, óbvio, né, que Paulo não era um louco da cabeça, mas ele diz mais ou menos assim, muitas pessoas fazem de dias importantes, dias, noites, luas, é a citação de Paulo. Paulo está tocando diretamente na filha dos judeus. Só que Paulo diz assim, e ainda essas mesmas pessoas, elas gostam de se, não é judiar a palavra, porque judiar é uma coisa, é um conceito que é criado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Do que fizeram com os judeus. Mas ele diz assim, muitas pessoas se proíbem, porque acham que essas proibições têm alguma força contra o pecado, ele diz, né? Só que ele diz, não. Isso não adianta nada na luta contra o pecado. Mas o sábado, no Shabat eu vou orar e Deus vai ouvir melhor a minha oração. Não. O Novo Testamento não ensina isso. Mas se eu for para o monte, lá no monte eu estou mais perto de Deus, que é mais alto. Não. O Novo Testamento não ensina isso. O Novo Testamento ensina que em Jesus Cristo se cumpre toda a lei. Ele é o fim, Ele é o objetivo. É nele que tudo se cumpre. Ele é a nossa festa, Ele é o nosso Shabat, Ele é o nosso descanso. É nele que a gente tem o dia da expiação. É nele que a gente tem o nosso Purim, a nossa sorte. Então, por isso para nós não faz o menor sentido a gente comemorar o Purim. Aqui tem muito sentido para os judeus terem essa festa e terem essa festa estabelecida na história, porque Deus está apontando para frente, dizendo, lá na frente eu mudarei a história de vocês mais uma vez, definitivamente. A sorte vai vir no Messias, né? Então, são sombras, gente. Não voltemos para as migalhas se a gente tem um banquete disponível. Tá? No capítulo 10, para a gente acabar mesmo, então é o fim da história, o estabelecimento então, de Mardoqueu como segundo do reino. O que a gente aprende? Não sei se está cedo, 10, 9, né? Mas acho que está de boa, né? O que a gente aprende então com o livro de Esther? Quais são os objetivos? Se alguém perguntar para você, se você tiver que dar a resposta para alguém da sua fé, ou se você for ler o livro de Esther em outro momento, o que você deve ter na sua cabeça? A primeira coisa que o livro ensina, Deus governa a história e cuida dos mínimos detalhes, a ponto de governar os sonhos de cada um. Essa é a primeira coisa. Né?
Deus governa a história inteira. Não se preocupe. E esse é um dos motivos que você deve orar tranquilo e estar tranquilo. Esse é um dos motivos que propriamente, acho que é Filipenses também que diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes, por oração, por súplica, entronize na presença de Deus as suas necessidades, né? Porque Ele tem cuidado de vocês. A gente ora a Deus nos piores momentos da nossa vida, nas maiores dificuldades. Recebe a notícia de um câncer, você está com câncer. A gente busca a Deus sabendo que Deus é o Criador do universo. Né? Do universo. Os Salmos diz que Deus dá cada estrela o seu nome, Ele chama cada estrelinha pelo seu nome. A gente não está, cara, não é um Deus que, é um Deus todo poderoso mesmo. Todo poderoso mesmo. Se eu botar um telescópio muito potente aqui no meu celular, eu vou ver um monte de tipo de vida aqui, um monte de bactéria, um monte de coisa. A vida é uma coisa muito complexa, muito grande, e Deus cuida de cada tipinho de vida, cada coisinha pequenininha. Então você pode entrar na presença de Deus com garantias de que Ele tem força e poder para cuidar de você e cuidar de mim também. A segunda questão, fazer o mal aos outros, aí é outra parte, eu botei aqui em relação a Deus ainda. Deus faz o mal dos outros tornar-se bem a nós. Deus faz o mal dos outros tornarem bem para nós. É interessante que muitas vezes na vida da gente, na nossa caminhada, e isso é empírico, né? Se você for olhar para a sua vida, você vai saber disso. A gente teve alguns problemas na nossa vida criados por outras pessoas, problemas que a gente não tem controle, e que no final das contas serviram para algumas coisas. Uma, para as pessoas reconhecerem o nosso caráter, que a gente tem caráter aprovado, ou seja, dá testemunho, né? E a segunda coisa, para reconhecer que Deus cuida da gente no meio da adversidade, ou seja, para aumentar a nossa fé. A gente, no momento da adversidade, percebe duas coisas. Uma, que a gente é pequeno demais, que a gente não tem controle de tudo, a gente não é Deus. Muita coisa foge do nosso alcance. E a segunda coisa é que Deus cuida da gente. Então, a segunda ideia é que Deus faz o mal dos outros tornar-se bem a nós. A terceira ideia, Deus cuida do seu povo e protege com um braço forte. Deus é chamado pelo seu povo de fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Óbvio, em outro contexto, né? Contexto de guerra. A grande maioria de nós nunca viram uma fortaleza. Sequer. Nem sabe como é que é. Bota numa imagem daqui a pouco, né? Mas fortaleza tem sinônimo de segurança. Ele é a minha fortaleza. Lembre-se, nós aqui hoje, e em muitos lugares do Brasil e do mundo hoje, no domingo, né, no domingo de manhã, estamos adorando um Deus que é forte. E nós somos o povo dele e somos cuidados por ele. Quarto e penúltimo, Deus fez o decreto de morte ser cancelado e tornou isso em prosperidade do povo e glória a si. Olha como é interessante que a história de Esther é exatamente a mesma coisa da história de Jesus Cristo para nós. Deus pega o que o pecado tinha feito com nós, que era o decreto de morte, e faz agora em Jesus Cristo tudo se tornar em bênção para nós. Em alegria, em felicidade, em amor, em cuidado. Eu não sei quantos de vocês nasceram na igreja, mas até aqueles que nascem na igreja sabem que a gente longe de Deus tem uma vida totalmente diferente. Né? E alguns de nós, de repente, nem estaria mais aqui hoje, cara. Então Deus pega o decreto de morte e faz ele se tornar em prosperidade do povo, né? E é interessante que dessa forma que é produzido testemunho. É dessa forma que eu produzi o testemunho. E é o testemunho que faz Deus ser engrandecido. E as pessoas olham pra gente e falam assim, pô, caralho, é isso, cara. Coisa bonita que aconteceu na vida desse cara, dessa guria. Pô, a guria, tava mal. Pô, olha só, guria estabelecida, feliz, com família. Pô. E em quinto, e último, né?
Em Jesus isso se cumpre de maneira definitiva e completa. O nosso trabalho como estudioso da palavra, como pastor, como líder, como cristão, é fazer com que as pessoas vejam o quanto servir Deus, o quanto ser amigo de Jesus Cristo é prazeroso. Porque toda idolatria, seja qual for, idolatria qualquer, pensa no que você quiser aí, porque cada um tem a sua, né? O próprio Calvino disse que o coração é uma fábrica de ídolos. A gente tem N idolatrias, né? Mas eu vou dizer a que eu considero a principal, e de repente eu considero isso porque de repente seja o meu ponto fraco, o ego. Toda idolatria resume numa coisa, e ela tem um objetivo: satisfazer o seu próprio desejo, meu próprio desejo, né? Ou seja, sentir prazer. O objetivo da idolatria, da pessoa que idolatra alguma coisa, é sentir prazer nessa coisa. E como é que a gente acaba com isso? Dizendo que isso é errado? Colossenses 2 vai dizer exatamente que não tem força falar isso, né? Começa a criar um monte de regra para as pessoas, dizer, não, tu pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Tá, mas, cara, mas não tem força para vencer o pecado. A maneira que nós, estudiosos, cristãos, pastores, líderes, vamos criar não, porque não é a gente que cria, mas vamos guiar um povo em direção à santidade, é mostrar que é prazeroso servir a Deus. É prazeroso. Não deve ser um fardo. Porque se for um fardo, a gente está dizendo que Jesus é mentiroso. Jesus diz, cara, o meu fardo é leve. Troquem o jugo comigo. É prazeroso. Os nossos filhos têm que crescer num lar onde a gente fale bem da igreja, velho. Onde assim, ó, vamos à casa de Deus, vamos lá. Onde, vamos tocar um violãozinho aqui, vamos cantar louvores a Deus aqui agora, vamos. Se a gente não tem conseguido mostrar esse prazer, ou não tem conseguido sentir esse prazer em servir a Deus, Deus não traz glória para si. Porque eu gosto muito de um autor, muito, eu acho ele um velhinho muito estourado, que é o John Piper. Ele diz que Deus é glorificado com alegria. E aí ele faz um contraponto, ele dá um exemplo de uma oferta que é dada. Imagine você fazer uma oferta que pese no seu bolso. Digamos que você ganhe um salário, tá? Vou criar uma hipótese aqui, uma coisa bem... Você ganha um salário mínimo. E aí você tem um evento missionário na igreja em que estão precisando de R$400. Pô, R$400 para quem recebe um salário mínimo é muita coisa, né? Tipo assim, tá falando de quase um terço do salário, né? E aí, Deus toca o teu coração, tu vai lá e dá os R$400. Essa oferta, ela pode ser feita de duas formas. Uma com uma profunda tristeza, assim, eu não queria fazer isso, né, mas o dever me manda. Beleza, vou ter que fazer. Tal. Ou uma, Deus, muito obrigado, Senhor, por ter me dado esses R$400, da oportunidade de eu ajudar o Senhor. Quem sou eu para ajudar na tua obra? Mas eu te agradeço, eu sei que tu vai me sustentar. Olha que Deus, que alegria de fazer. É muito diferente. E quando as pessoas veem a gente fazendo dessa forma, aí Deus é muito mais glorificado, né? Porque aí é estranho, aí é esquisito. Parei, cara, tu tá alegre por causa disso daí? Agora, se a gente entende o Evangelho como um peso, a obra de Deus como um peso, quem vai seguir isso daí, velho? Todo mundo está cansado, cara. E eu vou dar mais um fardo para as pessoas seguirem? Não faz sentido, né? Então, que Deus glorifique o seu nome através do nosso testemunho e que a gente possa ver a sua bondade nos nossos dias, nos dias que nos restam na nossa vida. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Senão a gente vai orar. Não, né? Então tá, então feche seus olhos, peça que Deus continue abençoando o nosso domingo e que a gente possa ter um culto à noite abençoado na presença de Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado de verdade. O Senhor conhece o nosso coração aqui, Senhor. O mais íntimo do nosso coração o Senhor conhece, o Senhor sabe. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus.
Nos ensina, Deus, a prestar atenção nos teus detalhes, Senhor. Nós somos tão pequeninos, Senhor, tão falhos, Deus, que muitas vezes nós não reconhecemos. Nós te agradecemos pela nossa vida, Deus, pela nossa saúde, pelos nossos amigos, Deus, por essa igreja, por essa comunidade, por nossa família, Deus. Deus, nós te agradecemos por cada ato de bondade, Deus, que essa igreja tem a dizer. Te agradecemos porque o Senhor levantou vários irmãos, Deus, para cuidar, Deus, nesse momento difícil que o Rio Grande do Sul ainda tem passado. Nós te agradecemos por cada doação, Senhor. Deus, nos usa para a Tua glória, Senhor. Nós sabemos, Deus, que só com a Tua vontade, Deus, só com a Tua graça, nós podemos demonstrar, Deus, o Teu amor. E a Tua palavra ensina isso, Deus, que as pessoas conheceriam o Senhor pelo trato nosso uns para com os outros, Senhor. Então nos ensina a cuidar uns dos outros, Deus. Nos ensina a perdoar, Deus. Deus, tira toda a nossa mágoa do nosso coração. Deus, se há algum de nós, Deus, aqui nessa comunidade, Deus, triste, brabo com o irmão, Deus, toca o coração desses irmãos, Deus. Toca o nosso coração, Deus, em qualquer mágoa, Deus, em qualquer armadilha, em qualquer problema de ego que a gente venha a ter, Senhor. Arrebenta, Deus, toda armadilha que a gente venha fazer a outros irmãos, Senhor. E que o Senhor possa glorificar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, Deus, em nome de Jesus. Faz dessa comunidade aqui, Deus, uma comunidade de amor, de cuidado. E que cada pessoa, Deus, que entre por essa porta, na reunião que for, Deus, na reunião de oração, na reunião dos jovens, no culto, na escola dominical, cada pessoa, Deus, que entrar por essa porta, seja bem cuidada, Deus, seja pastoreada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós, Deus, não temos capacidade nenhuma, Deus, de engrandecer o Teu nome, mas sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a Sua obra e terminá-la, Deus. Nos leva em segurança até o nosso último dia de vida aqui, Senhor. Que a nossa fé, Deus, não morra. Cuida da vida de cada um aqui. O Senhor conhece cada família. O Senhor sabe o que cada um tem passado, Deus. O Senhor sabe, Deus, que muitos de nós sofrem com parentes que não conhecem o Teu reino, o Teu nome, e que estão afastados, Deus. Nós oramos por esses também, Deus. Tem misericórdia, Deus. São Teus filhos. São Teus filhos. E assim, Deus, como o Senhor ensina no livro de Esther, como o Senhor fez também na obra do Calvário, muda a nossa sorte, Deus. Muda, Deus. Cuida em nome de Jesus. Nos dá um domingo abençoado, Deus, na Tua presença, que possa ser um domingo de busca, Deus, de comunhão, de busca na Tua palavra, de busca em oração, e que à noite, Deus, nós possamos entregar, Deus, a Ti, aquilo que somente Tu é digno, Deus. E que tudo, Deus, tudo mesmo, seja para a glória e honra do Teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, gente, então hoje às 19h30 temos culto.